Sabíamos bem que teríamos dias tensos pela frente. É muita coisa acontecendo junto e misturado. Um caldeirão de fundamentos e expectativas que podem transformar o mercado da soja numa montanha-russa e te garantir bolso cheio no segundo semestre e na nova safra 2020, ou vazio, dependendo do que vier pela frente. Portanto, muita atenção no que nós temos para te mostrar, pois o tempo está se esgotando. Seja muito bem-vindo ao Rural Business, a única agência independente provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo, já que aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Estão falando por aí que a soja está perdendo força na Bolsa de Chicago porque o tempo secou lá nos Estados Unidos. Ora, meu amigo, de que adianta isso agora? Se um clima mais seco estivesse acontecendo lá pela segunda quinzena de maio, até acreditaríamos nessa hipótese, mas agora, do que vai adiantar? O que está deixando a soja na corda bamba em Chicago é o medo. Sim, o medo dos investidores de se posicionarem mais agressivamente e ver o USDA fazer cara de paisagem e falar nessa próxima sexta-feira que toda a área prevista para o cultivo esse ano nos Estados Unidos foi ou será cultivada sem qualquer perda pelo excesso de umidade e as enchentes. Ou, quem sabe, ver Donald Trump e Xi Jinping virarem o arreio no encontro que terão durante a cúpula do G20 no Japão nos próximos dias 28 e 29 de junho e reduzirem a zero a chance de um acordo. Ou pior ainda, estenderem as mãos e colocarem um fim na guerra comercial e empurrar a China para a ponta de compra de soja americana justamente num momento como esse. É um balaio de gato sem fim. E os especialistas aqui da Rural Business alertam que é por isso que a soja não consegue descolar e muito menos se distanciar do suporte de $9 por bushel. Essa é a grande questão do mercado da soja hoje e que vai impactar em cheio o seu bolso no decorrer dos próximos meses. Por isso, você que está aí do outro lado prestando atenção a esta análise, precisa aí assumir os riscos, traçar estratégias de médio e longo prazo. Precisa fazer as contas e decidir se acredita em tudo que se diz por aí ou aposta suas fichas na Rural Business, que há tempos vem sozinha no mercado, avisando que um novo boom de preços pode ocorrer para todas as commodities agrícolas num curto período de tempo. Não adianta querer cobrar ou colocar a Rural Business na parede, nem agora e muito menos depois. A certeza sobre qualquer tomada de decisão hoje é zero. Portanto, saiba muito bem o que está fazendo para não ficar de mimimi e se fazer de coitadinho amanhã. Dois fundamentos de peso movem Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, a mais uma vez colocar sua cara a tapa e avisar os assinantes que algo aí de muito grande pode estar para acontecer. E o primeiro deles tem a ver com o milho. A cultura foi tremendamente afetada pelas chuvas torrenciais e enchentes nos Estados Unidos. Antes mesmo do plantio ser encerrado, e assim, numa tacada só, o USDA já cortou em mais de 34 milhões de toneladas a sua previsão de produção para o país, que é o maior produtor, consumidor e exportador de milho do planeta. Em plena quarta semana de junho e com a janela encerrada em 31 de maio, o plantio ainda não tinha sido finalizado. Somava 96% da área e com a demora no plantio e excesso de umidade está tudo atrasado para o milho lá nos Estados Unidos. Na primeira semana de junho, só 46% das áreas tinham emergido, 39 pontos percentuais a menos que a média dos últimos 5 anos, que segundo o banco de dados aqui da Rural Business é de 85%. Na segunda semana eram 62% para uma média de 93%. Na terceira semana de junho, só 79% das lavouras tinham brotado, contra 98% de média. E no último domingo, quarta semana do mês, as áreas que já estavam com plantas aparentes somavam 89%. Cenário sem precedentes. Só por aí a gente já percebe que as perdas na produtividade das lavouras de milho este ano podem ser gigantescas.
A equipe de grãos da Rural Business foi investigar o volume de umidade nos estados onde a situação é mais grave para tentar descobrir o que isso pode causar à produção de milho americano. E veja só que interessante. Illinois, por exemplo, que disputa com Iowa a liderança na produção de grãos dos Estados Unidos, chegou à 4ª semana de junho com 57% do seu território com umidade em excesso, o pior cenário desde 2011. Muito bem, sabe quanto o estado colheu de milho naquele ano, lá em 2011? O USDA diz que foi pouco mais de 164 sacas por hectare, 22% menos do que esperava produzir este ano. Ohio tem uma situação jamais vista, com 81% do seu território com umidade em excesso, ou seja, nem dá para mensurar o que pode acontecer. Em Indiana, este resultado é de 53%, o segundo pior cenário de todos os tempos, só ultrapassado em 2015. E pasme, porque em 2015 o estado colheu menos de 157 sacas de milho por hectare. Este ano esperava colher 31 sacas a mais, ou cerca de 188 sacas. Pulando para a qualidade das lavouras, temos mais informações importantes. Preste bastante atenção. Segundo o USDA, os Estados Unidos tinham 14% de áreas de milho em situação ruim ou péssima na última semana, o que é o maior volume desde 2012. E sabe que ano foi este? Exatamente, aquele que a seca dizimou as lavouras americanas, deixando 100 milhões de toneladas de milho esturricados. O volume de áreas em boas e excelentes condições, previstos em 56%, também nos remete ao ano de 2012, quando os Estados Unidos viram a produtividade média das lavouras desabar para menos de 129 sacas por hectare. Projetando isso para a realidade de hoje, estaríamos falando de uma produção de 291 milhões de toneladas, o que confirmaria um tombo de nada mais, nada menos que 57 milhões de toneladas. Claro que houve um avanço tecnológico gigantesco nesses 7 anos. Claro que o clima pode ficar uma perfeição de agora até o final da safra e corrigir muita coisa. Mas ainda assim, com todos esses fundamentos em mãos, você também não acredita que a produção de milho dos Estados Unidos pode sofrer quebra muito acima do que diz o USDA? Para os especialistas, sim, os especialistas aqui da Rural Business, pois é nisso que a Rural Business está apostando, porque se de fato acontecer, vai empurrar não só os preços do milho para cima, mas também os preços da soja. E não é tudo, temos ainda o desgaste sofrido pelas lavouras da soja para olhar. Segundo o USDA, só 54% das lavouras estão em boas ou excelentes condições lá nos Estados Unidos. Olhando para esse gráfico, precisa falar mais alguma coisa? É um péssimo resultado, sem sombra de dúvidas. O segundo pior de uma série histórica da Rural Business, que é de 30 anos. Também há atraso histórico no desenvolvimento das plantas. Segundo o USDA, 71% das lavouras de soja dos Estados Unidos tinham emergido até a 4ª semana de junho, como nos mostra o destaque à direita nesse gráfico. E quer saber quando é que vimos isso acontecer antes? Nunca, jamais, em tempo algum. Esse resultado já deveria estar acima de 90%. Portanto, faça suas apostas e siga em alerta máximo. É o seu caixa, o seu negócio e o seu patrimônio que estão em risco. E que a sorte continue do nosso lado. E nesta sexta-feira, 28 de junho, os relatórios do USDA serão apresentados às 13 horas pelo horário de Brasília. E você pode acompanhar tudo o que for dito nos alertas de mercado, acessando uma das plataformas de informação da Rural Business. E no final do dia, um pouco mais tarde que o normal, em razão da divulgação desses números, estaremos aqui para te dizer como e quando tudo o que foi informado pelo USDA pode impactar o seu bolso. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo desta análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora a média de preço da soja nesse mês de junho aqui no Brasil. Dê o seu gostei no vídeo e faça agora mesmo a assinatura de um dos pacotes diários de informação para os mercados de soja, milho e pecuária. Digite ruralbusiness.com.br. Pacotes a partir de R$ 9,90 por mês. Até a próxima.
Quem é do agronegócio já está acostumado a ver as análises de mercado da Rural Business nas redes sociais. E agora vai poder ver as famosas análises de áreas estratégicas para os mercados de soja, milho e boi no celular. E além dos vídeos diários, você pode consultar gráficos personalizados por períodos e ver cotações por estado em tempo real. Afinal, são mercados que mudam em questão de minutos. E assinar RB Vídeo é simples, fácil e rápido. São apenas 3 passos. 1. Informe seu CPF e crie uma senha. 2. Escolha o plano que melhor atende suas necessidades. 3. Faça seu cadastro completo e pronto. Agora é só acessar RB Vídeo, baixar o aplicativo, assistir às análises e ter acesso a cotações e oscilações por estado nos mercados de soja, milho e boi. Tudo isso de onde você estiver e até de modo offline, caso esteja em região fora da cobertura da internet. Assine a partir de R$ 9,90 e garanta já o preço promocional de lançamento. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.